Na aula passada, a gente viu como o conceito de micropenalidades serve para que todas as frações mais tênues da conduta sejam passíveis de punição. Nessa aula, eu gostaria de associar esse conceito de micropenalidades ao conceito de normalização, que eu já dei uma pincelada. Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia, a minha formação é filosofia política e ética, e especialmente em Michel Foucault. Então, o que é normalização? Vamos pensar assim, a lei diz tudo aquilo que eu não posso fazer. A norma diz aquilo que eu devo fazer. Toda sociedade precisa de leis, né? Então precisa que o estupro seja crime, o assassinato seja crime. E aquilo que não é proibido, mas na verdade é. Né? Então, o homem não é proibido de usar cabelo comprido. Mas o que acontece se um homem usar cabelo comprido? Hoje em dia quase nada, tá? Eu digo de alguém que tá com 36 anos e usou cabelo comprido a maior parte da vida. Mas quando eu tinha 8 anos, que foi o momento que eu decidi usar, que eu já contei na aula passada, eu fui penalizado por usar cabelo comprido, socialmente penalizado. Eu sofri homofobia, enfim, você é viadinho, por que você tem cabelo comprido? Corta esse cabelo. Escutei mais de 1000 vezes, corta esse cabelo, né? Então assim, o que um homem está fazendo de cabelo comprido? Não é proibido, mas por que você está fazendo assim? A ideia de normalizar é a ideia de que nós vamos socialmente, o poder disciplinar, então, né, Foucault está falando de um tipo de poder, nós vamos punir a sua conduta, mas não de maneira formal, não de maneira estatal, mas de maneira em que a própria sociedade vai internalizar certas condutas que são consideradas normais, certas condutas que são consideradas desviantes, embora não criminosas, tá? Existem também as criminosas, mas não precisa ser criminosa, né? Não é crime usar cabelo comprido, não é crime que um homem seja desmunhecado, que um homem seja feminino, mas existem punições sociais para isso, né? Os olhos julgadores, como diria Cazuza, não ligue para essas caras tristes fingindo que a gente não existe. Sentadas são tão engraçadas, donas das suas salas, né? Cazuza, que foi um grande artista homossexual que faleceu na década de 90 e que, se você não conhece, eu recomendo fortemente ouvir as músicas dele. Quando ele fala não ligue para essas caras tristes, ele está falando da normalização, ele está falando de como olham essas caras tristes, falando de maneira irônica, né? Essas dondocas, então, quando ele fala donas das suas salas, né? Como isso é um poder disciplinar, como isso tenta normalizar, como isso é uma violência para alguém como Cazuza, que tem um comportamento desviante. Então, norma é aquilo que faz com que você se adeque ao poder e que se insere, inclusive, em você mesmo. Muitas vezes não é nem o outro que está falando que você deve se comportar dessa maneira, é você mesmo. Sabe aquela vozinha interior que muitas vezes pode até dizer para o homossexual: você não devia ser tão feminado, que diz pra mulher: você não devia ser tão vadia, e que diz para as pessoas que elas não deveriam ser aquilo que elas querem ser, aquilo que talvez fizesse elas felizes, porque já está internalizado nas regras, nas próprias normas da sociedade, ou até ela mesma, tá? Então, depois a gente vai ter um autor, Byung-Chul Han, tá? Que vai usar o termo psicopolítica, e ele vai, de certa forma, falar sobre como os seres humanos internalizam as normas, e de certa forma ele até tenta ter uma certa originalidade que na verdade ele não tem, embora ele escreva maravilhosamente bem, embora ele tenha muito conteúdo. Eu recomendo muito a leitura de Psicopolítica do Byung-Chul Han. Ele está bebendo na fonte de Foucault de uma maneira muito forte, e isso tudo já está em Foucault. Quando Foucault fala de normalização, ele já está falando dessa internalização das regras pelo próprio indivíduo e pela sociedade, que vai fazer com que você se comporte como deveria se comportar, da maneira normal. Foucault vai pegar o conceito de panóptico de Jeremy Bentham para explicar esse ideal de normalização. Vamos citar um pedacinho. O princípio é conhecido. Na periferia, uma construção em anel. No centro, uma torre. Esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel. A construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção. Ela tem 2 janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre, outra que dá para o exterior. Permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central. Em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar.
Então pensa, né, numa cela que na verdade está central, uma torre central que está vigiando todo mundo aqui. A pessoa que está na torre consegue ver todo mundo, mas todo mundo não consegue ver a pessoa que está na torre. Então a pessoa não precisa nem estar na torre necessariamente. É preciso que as pessoas saibam que elas possam estar sendo vigiadas. Elas não precisam estar sendo vigiadas. Foucault vê nisso a metáfora perfeita do poder disciplinar, a metáfora perfeita da normalização. Porque se você faz algo que vai contrário às normas da sociedade, você se sente culpado até quando não tem ninguém olhando. É preciso que você sinta que possa estar sendo vigiado, você não precisa estar sendo vigiado, né? Então se você ensina para uma criança que se masturbar é errado, que tocar ali é errado, ela vai crescer achando que isso é errado e muitas vezes na fase adulta ela pode se tocar e ter vergonha, né? O que é essa vergonha? Essa vergonha é a vigilância interna das normas sociais, da normalização social que já se insere no corpo dos indivíduos, na consciência dos indivíduos. Então Foucault é a pessoa que entende que o poder ele não está só nas ideias racionais dos indivíduos, o poder ele se insere no próprio corpo, o corpo é dotado de poder. Se você algum dia olhou, por exemplo, dois homossexuais se beijando e sentiu certo repulso, saiba que isso é poder, saiba que isso não é natural, isso foi inserido externamente em você por um poder normalizador que disse, desde antes de você se entender por pessoa, que a homossexualidade é errada. Isso não tem nada de natural, boa parte das coisas que a gente considera naturais não são naturais, são frutos do poder disciplinar. É preciso então, cito Foucault, um estado consciente e permanente de visibilidade. Lembra que eu falei da ideia de que é um poder pastoral, né? Então, se você for fazer associação, tem algo onisciente, mas não é mais Deus, né? Esse algo onisciente está te vigiando, né? Por isso que a ideia do panóptico é a metáfora perfeita, né? Você precisa se sentir vigiado o tempo todo, ainda que não esteja. E daí Foucault vai dizer, qual que é a pegada do poder disciplinar? O poder disciplinar, ele é muito mais eficiente do que o poder soberano, por exemplo, do suplício. Ele faz com que os cidadãos se comportem mais. O suplício, ele exigia uma violência muito grande, ele tinha um custo muito grande, um custo social, uma violência que fazia com que toda a sociedade se tornasse mais violenta, porque está acostumada com a violência. Se existe execução em praça pública com a pessoa desmembrada, né, você cria toda uma necessidade de produção de violência. O poder disciplinar não, o poder disciplinar ele busca obediência, na verdade. Então ele busca corpos submissos e ele é muito eficiente nisso. Então vamos citar Foucault. Trata-se do momento em que se percebeu, segundo a economia do poder, ser mais eficaz e mais rentável vigiar do que punir. Daí o nome da obra, né? Vigiar e punir. Vigiar é mais rentável do que punir. É mais interessante que estejamos nos sentindo vigiados o tempo todo do que sejamos punidos. Então a gente precisa ser menos punido quanto mais sucesso tiver o poder de vigiar. Então, na verdade, mais interessante ainda, é preciso que nós mesmos façamos a punição. O grande triunfo do poder seria que ele não precisasse fazer mais nada, ele não precisasse mais punir mais ninguém. Os próprios indivíduos por si só fizessem isso. E que na verdade, se a gente for analisar depois totalitarismos, etc., é exatamente isso que acontece, né? Quando os próprios cidadãos começam a se delatar entre si para o poder, você tem aí o grande sucesso do poder. É preciso entender que Foucault não é um conspiracionista, tá? Ele não está dizendo que tem alguém lá arquitetando esse poder. Se a gente voltar nas primeiras aulas lá onde eu falo de estruturalismo, onde eu falo de como funciona o poder, não tem um arquiteto necessariamente esse poder disciplinar. Pelo contrário, as próprias pessoas que fazem o papel do carrasco, elas também são alvo desse poder disciplinar. O poder disciplinar é algo que acontece de maneira orgânica, de acordo com as mudanças sociais que existiram no século XVIII, que fizeram com que um tipo de sociedade se tornasse obsoleto e a gente passasse a ter um outro tipo de sociedade, que agora são sociedades biopolíticas e disciplinares, e a gente está se focando no lado disciplinar delas. Então essa sociedade disciplinar vai ter a prisão como foco central. Eu estou passando um pouco rápido por isso, porque mais pra frente, quando esse canal tiver um pouco maior, eu vou fazer um curso só sobre vigiar e punir, que eu considero a obra mais importante de Foucault. Mas eu vou fazer uma citação aqui sobre a prisão, então. Então, se a prisão é a forma central de poder, né, a prisão ela precisa se legitimar. Ela vai aparecer com um discurso, ela vai dizer que ela ressocializa os indivíduos, ela vai dizer que ela diminui a violência.
Isso é verdade? Não. Foucault vai deixar claro que não deu 10 anos de prisão. A gente já descobriu que a prisão não entrega o que promete. A ideia de que a prisão vai ressocializar, a ideia de que a prisão vai tornar a sociedade menos violenta é mentira. Pelo contrário, ela não só não ressocializa, como ela transforma os indivíduos mais violentos. Você entra como ladrão de galinha, você sai quase criminoso profissional, e ela aumenta a violência da sociedade. Quanto mais você faz uma sociedade carcerária, mais violenta essa sociedade fica. Mas então, se a prisão fracassa, por que ela se mantém? Bom, Foucault vai dizer que se a prisão se mantém é porque ela é um sucesso para outros objetivos. Eu não vou comentar esses objetivos aqui para deixar um pouco a coisa no ar, porque depois eles vão ser falados com mais calma, até em aulas avulsas e no curso que eu pretendo dar sobre vigiar e punir, mas a prisão não fracassa para Foucault. A prisão é um sucesso em implementar esse que a gente chama que é o poder disciplinar, e é fazer com que os indivíduos sejam, de certa forma, uma ferramenta para o poder que visa a obediência, visa a normalização, visa ser uma tecnologia eficaz de poder. Então, o poder disciplinar e a normalização, baseada no centro, no modelo do panóptico, é uma tecnologia de poder, uma tecnologia muito eficaz de poder para fazer com que os indivíduos obedeçam. Quem curtiu, não se esquece de inscrever então, gente, compartilhar e ajudar a fazer o canal crescer, porque eu quero fazer curso aí mais específico sobre Foucault e também continuar com as outras coisas que acontecem no canal, né? Para dar minhas opiniões sobre acontecimentos políticos, etc. Mas para isso é interessante fazer o canal crescer. Então é isso aí, dá o joinha e é isso aí.